falar assim, peraí, Alexandre, mas o tema da live hoje, do workshop, não é processo administrativo? Sim, é processo administrativo. E nós vamos falar como fazer essa prova dentro do processo administrativo. O artigo 68, ele é bem controverso. Vou falar o caput para vocês. A relação dos agentes químicos, físicos, biológicos e da associação desses agentes, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, é aquela constante lá no anexo 4, decreto 3048. E lá no seu parágrafo 4º, ele fala assim, os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos parágrafos 2º e 3º e no caput do 64. E caso sejam adotadas as medidas de controles previstas na legislação trabalhista, que elimine a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. Nossa, já deu até dor no peito. Vamos primeiro entender o que ele quer dizer com o parágrafo 2º e 3º. No parágrafo 2º, ele quer dizer que a avaliação desses agentes cancerígenos para humanos será feita de forma qualitativa, isso não mudou, presente no ambiente de trabalho, durante toda a jornada de trabalho. E no parágrafo 3º, ele fala que a comprovação da efetiva exposição que deverá ser realizada por meio de documentos. Quais documentos? Partimos do pressuposto que seja o PPP, que seja elaborado com base no LTCAT, expedido por médico do trabalho e engenheiro do trabalho. Bom, Alexandre, mas PPP, LTCAT, nós já estamos acostumados a ver isso. Agora, o que nós tínhamos anteriormente? A simples exposição aos agentes cancerígenos humanos já era presunção de direito à aposentadoria especial. Eu não tinha que fazer prova de que se eu não tive dano, se eu não teve, se havia EPI, se não havia EPI, eu não tinha que preocupar com isso. A simples exposição, dentro da média estabelecida pelo Ministério do Trabalho, estava garantida a aposentadoria especial. Então, primeiramente, o que acontece? Esse artigo, ele está confrontando, está em desencontro com a própria portaria do Ministério do Trabalho, a portaria número 9, de 8 de outubro de 2014. E também já havia reconhecido que não há EPI eficaz para agentes cancerígenos, o próprio memorando do INSS, que é o memorando circular número 2, de 23 de julho de 2015. Aí você pensa assim, nossa, e agora, então, quem trabalha exposto, por exemplo, a arsênio, benzeno, hidrocarboneto, não vai ter direito à aposentadoria especial? Como é que eu vou tratar isso no processo administrativo? Como os nossos colegas professores já falaram aí anteriormente, o artigo 76 do decreto 10.410, no seu parágrafo 2º e 6º, ele deixa claro que nós precisamos o quê? Esgotar a via administrativa para poder levar para o judiciário. Então, agora mais do que nunca, nós advogados precisamos ter o cuidado de instruir bem o nosso processo administrativo. O que eu vejo no dia a dia é que os advogados, como nós quando estamos estudando na faculdade, a gente aprende que põe no processo, vamos brigar, vamos para a lide. Nós não aprendemos a formalizar a formalidade de um processo administrativo na faculdade. Nunca vi alguém falar que teve. Teve a aula de previdenciário, mas ninguém se preocupou de falar na importância do processo administrativo. Um processo administrativo bem formatado, bem fundamentado, ele proporciona ao segurado uma aposentadoria muito mais rápida do que a via judicial. E agora, mais do que nunca. Por quê? Se não instruirmos bem o processo administrativo, não poderemos questionar na justiça. E aí, voltando ao artigo 68, parágrafo 4º, o que nós vamos precisar fazer? Comprovar que mesmo que a empresa forneceu o EPI, não há atenuação ou neutralização da nocividade do agente cancerígeno. Vocês sabiam que o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, fez uma pesquisa
e disse que 80% dos casos, né, de câncer estão ligados diretamente ao ambiente do trabalho. Então, agora nós temos uma preocupação muito grande, porque a empresa, ela vai o quê? Emitir o PPP. E claro, ela vai puxar a sardinha para o lado dela. Ela vai, se ela tem como se livrar dessa aposentadoria especial, que gera para ela um ônus diante do INSS, que ele tem que fazer o recolhimento da GFIP 04, o que ele vai fazer? Ele vai falar lá no seu PPP que forneceu o EPI, que o EPI neutralizou e eliminou o agente cancerígeno. E aí, como é que nós, advogados, vamos atuar nisso? Lá no seu requerimento inicial, você precisa questionar tudo isso. Pega o PPP, faça o estudo dele, faça a análise, veja direitinho se houve a ausência de adequação ao risco de atividade. Por exemplo, eu forneci um EPI, um protetor auricular, mas eu estou exposto ao hidrocarboneto. O protetor auricular não vai resolver nada para o hidrocarboneto. Então, nós precisamos ficar atentos. Nós temos que ficar atentos também à inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade dos EPIs. O que é? Como o CA, né, que são os certificados de aprovação do EPI. Gente, analise, abra o CA do seu PPP que está lá, CA número tal, vai lá, busque lá na análise, joga lá no Google, CA número tal, você verá se aquele CA, ele está com a data de validade correta, se ele ainda está válido. Já tive um caso em que eu peguei um PPP e na hora que eu fui olhar o CA, vocês não vão acreditar, a data de fabricação dele era posterior à data de saída do meu cliente do trabalho, daquela empresa. Então, nós agora não podemos mais esperar simplesmente a ação judicial para estar questionando esse PPP. Os agentes cancerígenos, eles são maléficos. Nossa, eles fazem muito mal para o nosso organismo. Já está mais do que comprovado que a exposição aos agentes cancerígenos traz muitas doenças, diminui a expectativa de vida. Então, como que vem um decreto falando que agora, se a empresa falar que lá no seu PPP que o EPI é eficaz, agora o ônus de comprovar o contrário vai ser do segurado. E nós, como advogados, precisamos, e muito, trabalhar isso com todo cuidado. Precisamos ver se houve descumprimento das normas de manutenção e substituição e higienização, se o EPI estava danificado, se houve falta de treinamento do segurado para a utilização do EPI, se houve a substituição dele constante. Então, não adianta mais eu esperar entrar no judicial. Vou fazer meu requerimento, eu falo, não tenha pressa, faça uma boa entrevista com o seu cliente, procure saber dele detalhes para você desenvolver muito bem o seu requerimento administrativo, para que você possa descaracterizar aquilo que está prejudicando o segurado desde o processo inicial, que é a fase inicial do processo administrativo, para quando você chegar lá no judicial, poder ir mais a fundo. É muito complicado, né, quando falam em aposentadoria especial, muitas pessoas hoje falam que com a reforma da Previdência, com o novo decreto, a aposentadoria especial acabou. Eu não digo que acabou, eu digo que a aposentadoria especial é uma grande chance de nós, advogados, poder provar que somos bons, que somos capazes de lutar pelo direito daquele segurado que trabalhou, que teve exposto a um agente que danificou a saúde dele e que vai conseguir aposentar mais cedo. Então, agora, esse é o mercado para quem estuda. Como disse o professor Alain, nós temos que virar dia, noite estudando. O previdenciarista agora, ele tem ou ele se especializa ou ele faz parceria, porque não dá mais para levar a toque de caixa
um processo administrativo.